E aí, minha gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de um período curto na história brasileira, porém cheio de turbulências, que é o período que se dá entre 1831 e 1840. É o período que se dá entre a abdicação ao trono de Dom Pedro I, vocês lembram dos últimos assuntos? E o golpe da maioridade, que vai levar aos 14 anos Dom Pedro II ao trono. O que você estava fazendo aos 14 anos? Ou o que você fará aos 14 anos, se você ainda não chegou nele? Dom Pedro II era imperador do Brasil. Olha que loucura, né? Então, nesse período, a história didaticamente vai chamá-lo de período regencial. E por que isso? Porque o Brasil vai ser governado não por um imperador ou por um presidente, mas sim por regentes. Que é um regente numa ópera, né? Quem vai tocar, fazer a ópera funcionar? Então, a função de um regente numa orquestra, né? A função de um regente é fazer a mesma coisa no país, fazer ele funcionar. Ah, então vai ser um período mega tranquilo, né? Esses regentes vão estar lá no poder. Também não é bem assim. Esse período vai ser marcado inicialmente por três grupos: restauradores, liberais exaltados e liberais moderados. Os liberais moderados eram aqueles caras que queriam alguma autonomia para as províncias, mas não queriam nenhuma radicalização de processos, de mudanças em termos econômicos, sociais. Os liberais exaltados iam além, falavam até em abolição da escravidão, enquanto os restauradores queriam a restauração do Primeiro Império, ou seja, a volta de Dom Pedro I ao poder. Vai chegar algum momento que restauradores e liberais moderados vão se unir e vão criar um grupo chamado de conservadores. E do outro lado vai ficar os liberais. Então a principal disputa ao longo do período regencial vai ser entre conservadores e liberais, tá? Esses liberais moderados que eu falei, eles vão se dividir. Parte vão para os restauradores, partes vão para os conservadores e parte vão para os liberais, tá? Quando eles acabam se dividindo. A gente vai ter nesse período a primeira etapa que vai ser chamada de avanço liberal. Entre 1831 e 1837, nós vamos ter algumas medidas que vão mostrar que os liberais estavam caminhando à frente. A primeira delas é a proibição do uso do poder moderador. Vocês lembram aquele poder exclusivo do imperador que acabava por manipular todos os outros poderes? Era um poder, mais uma vez, exclusivo do imperador. Então, os regentes não podiam exercer dele. Então, aí é o primeiro passo para o que chamamos de descentralização. Além disso, em 1834, vai ser criado pelo regente, na época, o Diogo Feijó, vai ser criado um mecanismo chamado Ato Adicional de 1834. Esse ato adicional, ele vai criar algumas medidas importantes. Uma delas é a dissolução do Conselho de Estado. O Conselho de Estado era um órgão provincial, né, provinciano, estadual, por isso de Estado, e que as decisões eram tomadas por pessoas ligadas ao regente, ligadas ao poder central, porque era ele que indicava esse Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado vai ser dissolvido e vão ser criados o que a gente chama de assembleias provincianas. Essas assembleias, como se fosse o legislativo não mais indicado e agora eleito, elas vão ter o poder de tomar decisões. Ou seja, você está dando aos membros estaduais, de fato, o poder decisório, tirando desse poder do central, que até então podia indicar, né? Vai ser criado também a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era uma espécie de milícia local. Então, era algo que não era ligado ao exército, ou seja, não era ligado ao exército do Império, no caso agora da regência, né? E vai ser criada por cada grupo de fazendeiros nas localidades. Essa Guarda Nacional, essa milícia provinciana, ela vai dar origem lá na frente, quando falarmos de república, a prática de coronelismo. Vocês lembram que os coronéis não é uma patente militar,
mas sim status quo. E essa ideia do coronel vem aí, desse poder extremamente regionalizado que a Guarda Nacional vai ganhar. Então a Guarda Nacional é uma maneira de você tirar do Exército Central o poder de comando, né? Uma vez que agora cada Guarda Nacional vai comandar. Também vai ser criado o Código de Processo Criminal, que é mais um mecanismo estadual, ou seja, agora os crimes vão ser julgados na instância provincial e não na instância central, né, ou federal. Como eu falei, né, vai ser criada a Assembleia Legislativa Provinciana também. Minha aguinha com meu copo do Fluminense, né, do Ganso. Nesse período regencial, como eu falei, vai ser extremamente turbulento e várias revoltas vão explodir. Revoltas de características mais sociais, revoltas de características mais elitizadas. E a primeira delas, que vai explodir em 1835, o que a gente chama de Revolta da Cabanagem. Essa revolta vai acontecer lá no Pará e ela vai ser uma revolta extremamente popular. Os cabanos eram pessoas que viviam em casas paupérrimas, como se fossem cabanas. E o que eles reivindicavam? Qual era o caráter dela? Social. Ela tinha participação de negros, mestiços, comunidades indígenas, ou seja, povos marginalizados. Falamos aí três, negros, mestiços e comunidades indígenas. O que eles reivindicavam? Melhores condições sociais, combate à miséria, que o Estado provisse por eles. Como que o Estado vai reagir? Num universo de 100 mil pessoas, pelo menos 40 a 50 mil são executados pelas forças do Estado. Então percebam essa prática infeliz, essa que vai estar sendo chamada agora de necropolítica, política da morte, vai existir ao longo da história, né? Nesse caso, vai dizimar povos negros, algo igual, né? Pardos, tá muito parecido. Indígenas, caramba, estamos em 2020. Não, mas infelizmente temos a repetição desses mesmos grupos sendo mortos, né? Como eu falei, lá em 1835 e 40, na cabanagem, matou-se negro, matou-se pardo, matou-se indígena. Em 2020, mata-se negro, pardo e indígena. É a repetição dessa necropolítica, dessa história extremamente lamentável do nosso poder executivo, né? Aniquilando a nossa população mais pobre. Diferente da postura que vai ter com a cabanagem, vai ser a postura com a farroupilha. A farroupilha vai acontecer por questões de impostos. Os líderes lá no Rio Grande do Sul, os fazendeiros, que a gente chama de estanceiros, reivindicavam proteção alfandegária sobre o seu charque. Charque, para quem não sabe, é uma carne salgada e uma carne seca, né? Qual era a reivindicação deles? O charque chegava do Uruguai e da Argentina muito barato, não pagava impostos. E acabava que as províncias no Brasil inteiro compravam com uruguaios e argentinos ao invés de comprar o charque do Rio Grande do Sul, que acabava saindo mais caro a produção. Qual era a reivindicação? Proteja o nosso charque. O governo regente não vai aceitar isso. E qual sentido não aceita? Se eu proteger o seu charque, impedir a entrada de argentinos e uruguaios, além de prejudicar o meu comércio com eles, eu vou estar prejudicando o valor, né, aumentando esse valor nas províncias demais do Brasil. O Rio Grande do Sul não aceita isso, vê isso como uma preferência, argentinos e uruguaios, e se rebela na Revolução Farroupilha. Vai ter esse nome porque os soldados que lutam, geralmente empregados ou escravizados dos estanceiros, não usavam sequer uniformes, usavam farrapos, tá? Porém, percebam, é uma revolução comandada por uma elite dona de terra, uma elite dona de gado. Essa elite chega a criar países novos, né? Cria a República Rio-Grandense, que vai ficar por 10 anos separada do Brasil. Entre 1835 e 45, o Rio Grande do Sul está separado da República Rio-Grandense e também a República Juliana, ali em Santa Catarina. Muitas batalhas vão ocorrer, confrontos, negociações extremas, né? Diplomacia vai ser usada. Não, a diplomacia contra o pobre é a bala. A diplomacia com o rico é a negociação. Isso é uma máxima recorrente na história brasileira.
né? Infelizmente, a diplomacia deveria ser sempre a negociação, né? Porém, lá na Farroupilha, depois de 10 anos, a gente vai ver que só no segundo reinado, só com Dom Pedro II, sob a tutela de um herói nacional, um grande assassino de pobres no Brasil, vocês vão ver que eu vou falar o nome dele já já novamente, mas nesse momento, lá de 1845, perceba, a Farroupilha começa em 35, mas só acaba 10 anos depois, em 1845. E lá em 1845, a Farroupilha vai chegar ao fim através da negociação. Que negociação é essa? Os líderes dos farrapos, Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, vão ser convidados a se tornarem chefes dentro do Exército Brasileiro. Então, se o cara era comandante dos farrapos, vai ser comandante do Exército Brasileiro. Se o cara era general dos farrapos, vai ser general do Exército Brasileiro. Além disso, o compromisso do Shark ser protegido, lá em 1845, e além disso, o perdão aos envolvidos na guerra. Percebam a diferença de tratamento aos ricos e aos pobres, né? Em 35 também, em 1835, a gente vai ter a revolta dos Malês na Bahia. Essa revolta vai alçar a figura muito importante dentro do movimento negro, a mãe do Luiz Gama, primeiro advogado negro do Brasil, a Luísa Marim. E eles tentavam uma revolução. Os malês tem a ver com a origem deles na África, e eles tentavam uma revolução muçulmana, uma revolução que fosse criada, lá no Recôncavo Baiano, né, fosse criado o Império Negro Muçulmano. Eles defendiam uma monarquia negra, e há uma dúvida se eles defendiam ou não a abolição da escravidão, ou se eles queriam a liberdade apenas para os escravizados muçulmanos. Hoje a grande máxima é que talvez eles defendessem uma escravidão geral para o povo de cor, né? Cor preta. E eles foram derrotados pelo governo e grande parte dos seus membros foi mandado de volta para a África. Porque se executassem esses membros, cerca de 80 poderia causar um caos. E mantê-los aqui também poderia gerar dificuldades. Eles eram extremamente organizados, falavam na língua deles, e tinha uma educação bastante desenvolvida lá na África, né, letrados, então havia uma dificuldade de mantê-los aqui. Então foram mandados novamente para a África. Muitos desses escravos, né, eles ficaram conhecidos como os regressados, né, que regressaram para a África. A Sabinada, uma outra revolução, ela vai acontecer entre 1837 e 1838. E ela tem uma conexão com a Revolta Farroupilha. A Sabinada ocorre na Bahia. E qual é a conexão que ela tem? Chega um momento em que o exército regente brasileiro precisa convocar soldados. Então eles vão promover um alistamento obrigatório em algumas regiões do Nordeste, inclusive na Bahia, né? E lá na Bahia, essa classe média, que era uma parte dos que estavam sendo recrutados para a guerra, essa classe média vai se revoltar e não vai aceitar que eles fossem convocados para combater a revolta farroupilha, né? Quando você vai para uma guerra, você está correndo o risco de não voltar, né, gente? Então, isso vai influenciar também. Além disso, os liberais. Quem são os liberais, gente? Médicos, jornalistas. Esses não defendiam uma separação da Bahia, mas desejavam que a Bahia ficasse independente até a maioridade de Dom Pedro II. Se diziam fiéis ao Império e ao Imperador, não aos regentes. Então, eles queriam e desejavam, como é que a gente pode dizer, uma independência provisória até que o Dom Pedro II se tornasse imperador. Eles foram contidos pelo governo federal também à base da força / negociação. No fim das contas, a Sabinada dura apenas 2 anos e não causa grandes problemas para o governo. Diferente da Balaiada, que ocorre no Maranhão entre 1838 e 1841. Num desenho maravilhoso, talvez eu já tenha passado para vocês, chamado Uma História de Amor e Fúria, numa das encarnações lá do personagem principal, ele vai encarnar em Manuel Balaio, o líder da Balaiada, que ocorre lá no Maranhão, uma revolta de cunho popular, pretos, mestiços, indígenas, bem como lá na cabanagem, vão se envolver nessa guerra, e eles vão tomar
São Luís por alguns dias, por cerca de 2 meses. Olha que bacana. Eles tomam a região de São Luís e lá vão instalar quase que uma sociedade comunitária, comandada por essas pessoas mais pobres, que reivindicavam diminuição dos impostos, reivindicavam melhores condições sociais, mas no fim das contas, o que vai ser chamado na história de pacificador, lembra que eu falei lá? O Duque de Caxias, que fez diplomacia um pouco mais à frente com os farroupilhas, agora a diplomacia vai ser a bala. Então, mais uma vez, essa face assassina do Estado brasileiro de matar pretos e pobres e mestiços e pessoas marginalizadas, né? A balaiada vai provocar a morte de milhares de maranhenses pobres, né? Por essa política assassina do Estado brasileiro, que é histórica. Vai acontecer agora, vai ser denunciada por Euclides da Cunha na Guerra dos Canudos, na ditadura civil-militar é muito clara, na era Vargas também, no Estado Novo é muito clara, essa política de assassinato, né? E, mais uma vez, vem acontecendo, né, quando a gente tem um governador no Rio de Janeiro dizendo que vamos mirar na cabecinha das pessoas, né? Então, a gente tem esse histórico extremamente assassino do Estado brasileiro, especialmente contra os mais pobres, né? A balaiada, nesse meio tempo, gente, a gente vai ter a volta, enquanto isso está acontecendo, a gente vai ter o que chamamos de regresso conservador. Em 1837, entre 37 e 40, os conservadores vão retomar o poder. Lembra que os liberais estavam lá, 4 adicional? E a primeira coisa que eles vão fazer é a criação da lei interpretativa do ato adicional. Ou seja, eles vão anular todas as medidas que davam autonomia às assembleias provincianas, que davam autonomia aos estados e vão, como a gente chama de regresso conservador, eles vão novamente centralizar as decisões. E o combate à balaiada, a repressão da balaiada, ela vai ser comandada por guardas nacionais. E isso vai ser importante para ratificar um discurso dos liberais. Agora os liberais não querem mais estar sozinhos no poder, como foi lá com Diogo Feijó. Nesse regresso conservador, a gente tem uma liderança chamada Araújo Lima, tá? Agora os liberais querem o quê? Eles querem um golpe da maioridade. Dom Pedro tinha 14 anos, então eles vão defender que Dom Pedro seja levado aos 14 anos ao poder. E qual era o intuito dos liberais ao defenderem isso? Eles acreditavam que Dom Pedro, com 14 anos, precisaria de gente ao lado, obviamente, né? E eles reivindicavam os melhores cargos. E isso vai dar certo. Quando a balaiada é contida, vai ser organizado pelos liberais um golpe de Estado conhecido como golpe da maioridade. No golpe da maioridade, aos 14 anos, em 1840, Dom Pedro II é levado ao poder. Tem uma curiosidade muito bacana, quem já foi ao Museu de Petrópolis talvez tenha visto isso, se fez uma visita guiada. As primeiras reuniões ministeriais de Dom Pedro II, ele tem as anotações dele no caderno de anotações. Lá no museu está exposto esse caderno. Sabe o que ele anotava? A reunião bombando lá, decidindo os rumos do país, e Dom Pedro ficava desenhando. Gente, era uma criança dirigindo o Brasil, então era de se esperar, né? Ele estava lá desenhando, fazendo desenhos aleatórios enquanto a reunião rolava, ou seja, foi alçado muito cedo ao poder, né? Fato é que, quando ele volta ao poder, a principal revolta brasileira ainda ocorria, a Farroupilha, lembra? De 35 a 45, Dom Pedro chegou ao poder em 40, e esses liberais não conseguem decretar o fim da Farroupilha. Abre-se espaço, porque a gente chama de regresso dos conservadores novamente ao poder, né? Esses conservadores que em 1840 tinham sido tirados do poder, ocorreram, né, eleições nesse ano, os liberais, nessas eleições conhecidas como eleições do cacete, os liberais meteram uma porrada e conseguiram o maior número de cadeiras nas assembleias e tudo mais. Em 42, o imperador tira eles do ministério, o mini imperador, né? Chama os conservadores, e esses conservadores vão ficar reprimindo movimentos liberais no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, ou como a Revolução Praieira, né, que ocorre em 1848. Todos esses movimentos liberais vão ser reprimidos pelo poder dos conservadores, né? E
Aí, a partir de 1848, que é assunto do próximo módulo, vocês vão ver que o imperador ele cria um mecanismo que vai ficar conhecido como Gabinete da Conciliação, que é a mistura entre liberais e conservadores dentro dos seus ministérios. É como se você se dissesse conservador e buscasse apoio do centrão, ou se dissesse de esquerda e buscasse apoio do centrão. No primeiro caso é o que o presidente atual vem fazendo, né? Ele se diz de direita e agora está buscando apoio dos políticos do centro para conseguir criar uma estabilidade política. A mesma coisa fez o Lula quando se dizia de esquerda e buscou apoio desses políticos do centro. A ideia de um gabinete da conciliação para conseguir manter uma estabilidade política. É legal? Eu, particularmente, não gosto, mas os políticos vêm fazendo isso, tanto de esquerda quanto de direita, né? Gente, então é isso. Um beijo, um queijo e tchau, tchau!